Ralph, para a gente analisar esse ano de 2021, à frente do município, à frente da Anvat, que agora tem Sandro Hermann, prefeito de Colinas, assumindo a presidência, e também falar sobre o município de Santa Clara do Sul, que tem projetos e que tem muitas projeções interessantes na área da educação, na área da saúde, mas que também a gente vai abordar o assunto, né? Porque estávamos falando no bastidor, infelizmente a coisa está piorando de novo em relação à pandemia. A gente sabe quanto isso atrapalhou os municípios. Bem-vindo aqui ao programa Redação no Ar, prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo César Corros. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Uma satisfação e uma alegria compartilhar esse espaço, esse momento com vocês. Prefeito, para a gente começar então, o senhor acabou de deixar a Anvat, né, como presidente, porque como prefeito segue participando e envolvido nas decisões da associação também, mas uma avaliação que a gente pode fazer desse ano, a gente já falava na última assembleia, quando teve a posse do prefeito de Colinas, o Sandro Hermann, sobre os muitos desafios que a Anvat passou nesses últimos tempos, com enchente, com pandemia, enfim, momentos difíceis. Qual a avaliação que o senhor faz desse período que esteve como presidente da associação? Olha, eu levo em consideração que 2021 foi um ano extremamente difícil, né? Apático e difícil. Mas nesse contexto, em termos de Anvat, foi um ano altamente positivo, né? O que nós nos propomos a fazer em relação à condução da nossa Associação dos Municípios do Vale do Taquari foi possível executar. Tanto no que diz respeito à melhoria da infraestrutura da associação, né? Com a própria sede, a contratação de uma assessoria jurídica para dar o suporte para os municípios, o atendimento em turno integral, em tempo integral da associação na sede lá em Estrela, a constituição de um banco de dados com informações importantes, relevantes, sobre os 38 municípios do Vale do Taquari e a região como um todo, indicando aí os mais variados dados que são de alta relevância para a população e para as pessoas que têm algum interesse no Vale. E, da mesma forma, a modernização do nosso site, né, para que tenha uma interação maior entre os próprios prefeitos e entre a Anvat e as outras instituições. Do seu ponto de vista de investimentos nessa área, melhoramos a estrutura e conseguimos o objetivo. Mas o outro objetivo, que era, de certa forma, mais relevante, foi atingido também. Quando nós assumimos, e agora em janeiro está fazendo um ano, né, que nós assumimos, foi 29 de janeiro de 21, e nós entregamos agora em dezembro, mas a ideia era fazer um reposicionamento da Anvat, né? Que ela se posicionasse mais como uma representante de demandas políticas do Vale e ocupasse esse espaço com um certo protagonismo e, ao mesmo tempo, criar uma proximidade maior entre a entidade Anvat e as demais entidades do Vale do Taquari, SIC, Avat, Codevat, que fazem parte das estruturas institucionais do Vale, e aproximar também das instâncias em nível de governo estadual e federal, para buscar o atendimento de demandas regionais. Pautamos algumas coisas e foi um ano altamente positivo. Foram 26 assembleias realizadas, entre assembleias virtuais e presenciais, em função da pandemia, que nos pautou metade do ano de 2021, foi metade das assembleias era pautada pela política de bandeiras e pelos decretos do governo para fazer o adequamento aqui, digamos assim, dos municípios da região. Mas, mesmo assim, conseguimos aí fazer assembleias com a presença de o ministro do Turismo, que esteve aqui em assembleia nossa, o governador do estado, que esteve participando, o vice-governador, o nosso presidente da assembleia. Estivemos em comitiva, liderados pela Anvat em agenda como governador em função das concessões. Quer dizer, houve muito movimento no ano de 2021 e a Anvat pôde dizer presente, ou seja, se fez presente em cada um deles dentro da sua atribuição institucional, digamos assim. Então, foi um ano, em termos de Anvat, muito positivo e que foi coroado no dia 25 de novembro, quando nós fizemos aí o evento dos 25 anos de atividade da associação. Então,
de maneira rápida, é isso. Foi um ano difícil, mas altamente positivo, um dos melhores anos para a nossa associação dos municípios do Vale do Taquari. Eu acho que não só a Anvat, prefeito, mas as outras entidades também, parece que agora todas elas cresceram, porque elas se uniram. Aí falamos de Codevat, falamos de SIC Vale do Taquari e a VAT, com o qual a gente falava o presidente, que é o vereador de Mariante lá de Taquari, semana passada. Eu acho que a VAT ainda precisa se inserir mais, ainda e não está participando muito, mas também já se começa uma movimentação. Eu acho que todos ganham, porque nós temos algumas pautas, talvez pelas pautas, mas talvez pelas lideranças também. Houve esse engajamento e a gente está vendo resultados. A concessão das rodovias estaduais não aconteceu porque se bateu o pé. Se disse, não vai ser assim como o governo está querendo empurrar a goela abaixo. E até agora não aconteceu. Quer dizer, a gente está buscando coisas melhores. Um tempo atrás, tivemos a BR-386, que também passou por concessão e acho que também foi através das lideranças que se bateu o pé e se chegou um denominador, se não comum, mas pelo menos o mais próximo disso, e é um plano interessante, com muitas obras que estão sendo realizadas. O que fica daqui para frente, no seu ponto de vista? Dentro desse trabalho que começou, ainda a questão da concessão, ou tem uma outra pauta que precisa ser olhada com maior cuidado aí pelo próprio Sandro Herman, mas também como toda a diretoria da Anvat? Como você bem colocou, né, Ricardo, as outras entidades também fizeram cada um seu papel dentro do que é a sua atribuição principal. A SIC do Vale do Taquari, o Codevat, a VAT, cada um. Eu penso que a região, de uma maneira geral, passa por um processo de amadurecimento, né? Em todos os segmentos e o resultado do ano de 2021, e eu me refiro mais a Anvat porque é a instituição ao qual eu presidi, esse amadurecimento se percebeu em resultados mais concretos de um trabalho mais unificado, com bandeiras defendidas, num trabalho de unidade dessas instituições e um posicionamento diferente. O que fica para frente, bom, como você colocou, a diretoria vai continuar fazendo seu trabalho. O prefeito Sandro de Colinas acompanhou praticamente todas as nossas assembleias, ele teve uma participação efetiva no nosso mandato. O vice-presidente, Omar Schneider, que é o vice-presidente agora, era nosso secretário, ou seja, a linha estratégica definida lá no início do nosso mandato, ela deve continuar, claro, com alguma variação, porque cada presidente tem o seu perfil e toca o tambor de uma maneira, não é? Mas a ideia de posicionamento, de protagonismo e defesa de bandeiras regionais, ela deve continuar norteando a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, até porque se percebeu que esse é o caminho, né, que gera mais resultados. Então, existem sim os desafios, o desafio das concessões continuam, é uma luta constante. Algumas pautas nós vamos definir em nível de região, pela necessidade que tem, e em alguns momentos nós vamos ser pautados, como nós começamos agora a ser pautados de novo em função da pandemia, que, como nós falávamos, em 2021, de março a julho, as pautas prioritariamente na reunião da Anvat era da pandemia, né, dos novos decretos, um novo posicionamento de medidas mais restritivas, menos restritivas, quando se imaginou que pudéssemos estar nos livrando, digamos assim, até pelo alto índice de imunização que se conseguiu através da vacinação, mas está aí de volta uma nova variante e nós estamos tendo que nos adequar de novo, né? Em todos os sentidos. Então, algumas pautas elas vão ser demandas espontâneas que vão surgir e que a Anvat vai ter que estar preparadas para se posicionar. E algumas são recorrentes, que é a área da infraestrutura, da conectividade e da energia, que continuam pautando para nós conseguirmos dar sequência no desenvolvimento econômico do nosso Vale do Taquari. Então, nessa situação eu vejo com bons olhos, que o prefeito Sandro e a sua equipe dão continuidade, estão trabalhando, e alguma coisa ainda dentro de Anvat que pode ser discutido, é a questão de representatividade política regional, né? Haja visto que esse ano de 2022 é um ano marcado por eleições, e a Anvat, de uma forma ou de outra, também deve se posicionar nesse sentido. Essa é a minha opinião pessoal, né? O senhor fala desse novo momento da pandemia, que também acaba sendo uma pauta regional, e aí a gente falando mais especificamente do município de Santa Clara do Sul, como é que está a situação lá envolvendo a pandemia também, e o que se tem de projetos agora para esse início de 2022, e se esse fato de novos casos positivos também afeta algum projeto já em andamento?
De fato, duas situações. No que vale para a Anvat, do ano 2021, é similar ao que vale para o município de Santa Clara do Sul. 2021, um ano extremamente difícil, né, pela complexidade, mas, ao mesmo tempo, foi para nós o melhor ano no que diz respeito ao resultado de gestão. Transformar isso em números, nós, em um orçamento previsto de 27 milhões e meio, nós conseguimos aí, até porque com receita de capital e receita corrente, atingir o patamar de 37 milhões. Ou seja, no ano de 2021, um município com orçamento previsto de 27 milhões teve de investimento em torno de 12 milhões de reais em pavimentações, na escola, na ampliação de escolas, na construção de creches, no parque linear, em várias obras. Então, você conseguir um percentual desse de investimento é algo considerável. E, mesmo assim, ainda conseguimos um superávit de 4,8 milhões de reais entre receita e despesa. Quer dizer, foi um ano altamente positivo em resultado financeiro e resultado de ações específicas. E que agora continua no ano de 2022. E a questão da pandemia, especificamente, que afeta a todos nós, como a maior parte dos municípios da região, temos um alto índice de imunização. Nós chegamos aí próximo a 90% da comunidade vacinada com segunda dose e grande parte em terceira dose. Agora vamos começar a vacinar as nossas crianças. Ou seja, essa Omicron, essa nova variante que se fala, sim, que tem um poder de contágio maior, mas o que está nos dando algum alento é que nossa população atendeu o chamamento, como a população do Vale, de maneira geral, e se vacinou. Então, por isso, nós estamos com certa tranquilidade de fazer aquilo que é possível fazer. Vamos continuar vacinando, vamos, sim, como eu comentava com o Ricardo no bastidor, basicamente é chuva, dizer, tira a máscara e põe máscara. O que acontece? Choveu, você abre o guarda-chuva, parou de chover, você vai se adaptando conforme a realidade. Nós temos que ter, a palavra é flexibilidade, capacidade de adaptação. É um novo momento e nós temos que, com a nossa habilidade como seres humanos, nos posicionar de acordo com o contexto, com a situação. Sobre os projetos futuros, olha, esse ano é um ano extremamente importante para Santa Clara do Sul, como para alguns outros municípios, porque esse ano, do dia 20 de março, nós completaremos 30 anos de emancipação política, não é? Então, e administrativa. Para nós é algo extremamente importante, nós queremos pontuar isso, até porque Santa Clara do Sul, como outros municípios, mas no nosso caso específico, nós nos desenvolvemos muito, e aquilo que era uma vila em 1992, quando da emancipação, ao longo do tempo, fruto de um trabalho dedicado de uma comunidade, se transformou numa pequena cidade, ou seja, pequena, mas uma cidade forte, organizada, alinhada, e que tem no desenvolvimento a sua vocação, né? O Santa Clara cresce muito, se desenvolve bastante, e dentro desse contexto o governo municipal faz sua parte. Hoje, nós estamos no dia 11 de janeiro, e nós estamos tocando obra de pavimentação entre Nova Santa Cruz e Chapadão, na área rural, no valor de 2 milhões de reais. Nós estamos pavimentando 20 mil metros quadrados de avenidas e ruas dentro da área urbana do nosso município, no valor de 3 milhões e meio. No próximo sábado, nós vamos inaugurar uma rede de água na comunidade de Linha Serrana, ou seja, nós vamos fazer o atendimento de 100% de água potável nas casas. Isso para nós era algo que ainda nos incomodava um pouco, ter uma comunidade ainda sem uma rede de água, um abastecimento fiscalizado pelo Poder Público Municipal. Então, quando se fala em regionalização de saneamento básico, se fala em ter água potável em 99% das residências, Santa Clara já cumpre agora no sábado 100% das residências atingidas com água por rede. Da mesma forma, no outro sábado, dia 22, estaremos entregando uma escola de educação infantil, a Criança Feliz, uma obra aí com mais de 2 mil metros quadrados, para 200 crianças, estaremos inaugurando no próximo dia 22 de janeiro, ou seja, o nosso parque linear está em fase de conclusão, devemos também entregar agora em março, com todos os equipamentos
alinhados. Quer dizer, tem roteiro turístico também, né? O roteiro turístico teve no domingo agora, mas o pessoal da própria comunidade, eu acho que foram cerca de 60, 70 pessoas que participaram do roteiro, já vem com os operadores de turismo, têm trazido aos finais de semana os ônibus de turistas para fazer visita no roteiro, já está acontecendo. Aliás, de maneira até antecipada, porque no nosso plano de desenvolvimento para o turismo, o projeto é que nós atingíssemos o ápice de 8 a 10 anos, mas algumas questões que estavam previstas lá para 5, 6 anos já estão acontecendo agora. Então, está fluindo, está acontecendo e, de novo, né, existe um cronograma e ele não para mediante calendário eleitoral, da sequência. E é isso que tem feito a diferença do nosso governo e dos resultados que nós temos entregue, né? A ideia é de profissionalização, um governo moderno, inovador, que utiliza o conhecimento como ferramenta para a gestão. Alicerçado também numa comunidade que tem valores básicos, de organização, disciplina e que dá muito valor para o trabalho, né? Então, para nós é só motivo de alegria chegar nesse momento agora, no início do ano de 1922, e ver o desenvolvimento pelo que passa o nosso município. Prefeito, o senhor falou agora há pouco de um ano importante, né? 2022, ano de eleições. O senhor mesmo fez parte de um painel importante da CIL, né? Da SIC Vale do Taquari, para debater a questão de a região ter um número menor de candidatos para que eleja, né, algum representante, coisa que não temos. Tem até um deputado que está residindo agora em Encantado, mas foi eleito ainda por Porto Alegre. Paulo César Corros é um nome que pode concorrer? A tendência é essa ou o senhor deve permanecer à frente do município de Santa Clara do Sul? Olha, nesse momento, eu tenho muito cuidado com as palavras, Ricardo, porque, para mim, a palavra tem um valor muito forte, né? Então, eu não vou dizer que eu não sou candidato ou que eu sou, para não correr o risco de, daqui a 2 meses, mudar o contexto. Existe uma possibilidade, mas o que eu disse, e isso eu vou manter, eu não disputo prévia interna de partido para concorrer a uma vaga na Assembleia, pelo um simples fato de que ninguém deve ser candidato de si mesmo, e se você não tem uma candidatura consolidada de um grupo, ficar disputando internamente para ser candidato não gera possibilidade de eleição. Então, isso é uma visão que eu tenho. O que deve ser discutido em nível de vale, essa iniciativa foi da CIL, desse debate que houve, e eu achei muito produtivo começar a discutir essa situação, embora... claro que o empresário tem a sua participação, tem a sua relevância, mas a responsabilidade maior por nós não termos representantes no Vale não é do segmento empresarial, é do segmento político, é das estruturas partidárias, que servem às vezes mais aos interesses do diretório estadual do que à necessidade da região, porque são coisas que devem ser discutidas. Então, de maneira objetiva, eu estou preparado para conduzir meu governo lá, o nosso município, dentro daquilo que eu estou fazendo. E vamos ver o que acontece lá na frente. O que eu quero te dizer? Hoje não sou candidato, não sou pré-candidato e não disputo prévio. Mas a gente nunca sabe como as coisas se comportam lá na frente. Eu tenho muito cuidado para não ser apontado como aquele que diz uma coisa e depois não cumpre a palavra ou coisa parecida. A palavra, para mim, tem um valor muito forte. Então, é nesse sentido que eu digo que, nesse momento, não disputo prévio e não sou candidato, mas as coisas podem mudar com o tempo. Não vamos fechar portas, né? Se fosse uma decisão do partido, o seu nome estaria à disposição? Se fosse uma decisão consensual do partido sem disputa interna, né, e esse consenso acontecesse até o final de fevereiro, quando o MDB escolhe seu candidato a governador, poderia ser. Seria muito viável, bom, né? Uhum. Paulo Corros, muito obrigado aqui pela presença, parabéns aí pelo trabalho à frente da ANVAT, né? Agora, fechando esse ciclo, a gente sabe que foi um ano complicado de estar à frente de uma associação como essa, como o senhor falou, muitas reuniões tratando apenas de maior restrição, de menos restrição, de fechamento, coisa que não é o que normalmente se gosta de fazer. Mas também à frente de Santa Clara tem Educação para Todos, outros tantos projetos aí que vocês estão tocando. Sucesso à frente e continuamos juntos aí para trazer outras informações para a população regional. Obrigado a você, Ricardo, Gabriela, ao Grupo Independente pela maneira carinhosa e atenciosa que trata as questões relativas tanto à ANVAT, ao Vale do Taquari, quanto ao nosso município de Santa Clara do Sul. Nos sentimos muito felizes e o nosso município está de portas abertas para receber a todos, né? Estamos lá fazendo o nosso trabalho e continuamos à disposição para qualquer eventual informação
que seja necessária para vocês, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que vocês dispensam a mim e a nossa comunidade de Santa Clara do Sul. A gente que agradece o ex-presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT, que é prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo César Corral, conversando hoje